Olá! O tema da nossa live de hoje é diabetes mellitus e risco cardiovascular. Para falar sobre esse tema, temos a honra da presença da doutora Maria de Fátima Haueisen Sander Diniz. Doutora Maria de Fátima é médica endocrinologista, foi professora associada do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, pesquisadora do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA Brasil. Doutora Maria de Fátima, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite para estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre diabetes mellitus e risco cardiovascular. Meu nome é Maria de Fátima e vou começar falando que diabetes é um problema de saúde pública mundial hoje. Mais de 500 milhões de pessoas no mundo inteiro têm diabetes. Esse mapa mundi aqui é da Organização Mundial de Saúde junto com a Federação Internacional de Diabetes e mostra para nós mais ou menos a prevalência de diabetes no mundo. 90% dos casos de diabetes são do tipo 2. E no Brasil, aqui em cor de rosa, mais ou menos 17 milhões de pessoas têm diabetes atualmente. Esse dado de 2021. Uma coisa importante é que cerca da metade das pessoas não sabe que estão com a doença. E 4 em cada 5 pessoas com diabetes estão em países de baixa ou de média renda, como o Brasil. A principal causa de morte em pessoas com diabetes são as doenças cardiovasculares. E o risco de uma pessoa com diabetes ter doença cardiovascular é maior que 2 vezes o de uma pessoa que não tem diabetes. Então, assim, é estimado que entre pessoas com diabetes, 3 em cada 10 têm doença cardiovascular. Então, uma prevalência de 30% de doença cardiovascular entre as pessoas com diabetes. E os fatores de risco para as doenças cardiovasculares, elas são comuns ao diabetes. Então, é muito importante a gente detectar precocemente esses fatores de risco que são comuns para o diabetes do tipo 2, especialmente para as doenças cardiovasculares. E como que a gente vai, então, pensar nisso? A idade é um fator, a idade acima de 40, 45 anos aumenta o risco de diabetes, ter um índice de massa corporal elevado ou ter obesidade abdominal, ter HDL baixo, ter triglicéride alto, ter hipertensão arterial ou pressão alta, ser sedentário, ter o diagnóstico de pré-diabetes, que é aquela situação de glicose alta, mas ainda numa situação intermediária, ainda sem um diagnóstico de diabetes, e história familiar em parente de primeiro grau, pais e irmãos com diabetes. Então, existe algumas formas da gente estimar o risco da gente ficar com diabetes. Essa é uma estimativa de risco da Federação Internacional de Diabetes, que a gente tem uma tradução para o português, a gente vai jogando os dados da gente e tem uma estimativa de risco. E essa outra aqui é brasileira, ela foi desenvolvida pelo Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, o ELSA Brasil. Então, a gente coloca dados clínicos, dados da glicose, quando tem hemoglobina glicada, dos lipídios, e tem uma estimativa. Será que meu risco é alto ou baixo para ter diabetes? Isso é importante porque o diabetes causa complicações. E essas complicações, elas têm muito a ver com as doenças cardiovasculares. A gente divide, assim, de uma forma simplificada, em complicações macrovasculares, que são insuficiência coronariana, angina, infarto, doença vascular obstrutiva periférica, ataque isquêmico transitório, acidente vascular encefálico e doenças microvasculares, complicações microvasculares, que são as neuropatias, as doenças renais, a nefropatia pelo diabetes, a retinopatia, que tem a ver com os olhos. Então, o diabetes é muito importante e é a causa principal de amputações por causa do pé diabético. É muito importante também como causa de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, cegueira e má visão, isso tem um impacto muito grande na vida das pessoas, doença renal crônica levando a diálise, levando a hemodiálise, por exemplo, e uma coisa que tem sido muito discutido mais recentemente, a piora precoce da cognição, quer dizer, os distúrbios da memória acontecendo mais cedo em decorrência do diabetes e suas complicações. Então, o impacto disso tudo é muito grande para a qualidade de vida, porque piora a qualidade de vida, gera hospitalização e gera morte. Então, segundo a Federação Internacional de Diabetes, em 2021, mais ou menos
6,5 milhões de pessoas morreram no mundo diretamente pelo diabetes, fora quando a gente considera o diabetes como causa secundária da mortalidade. É uma mortalidade às vezes precoce, antecipa os problemas. Então, o que tem a ver entre diabetes e doença cardiovascular? Primeira coisa, eu já me referi aos fatores de risco que são comuns, que eu já falei: obesidade, idade, história familiar, má alimentação, sedentarismo, etc. Mas tem algumas coisas adicionais que são fatores de risco próprios do diabetes. Por exemplo, a genética. Muitas vezes eu tenho um perfil mais provável para ter diabetes e também doença cardiovascular. A duração da doença. Especialmente quando eu tenho mais de 10 anos de diabetes, o meu risco cardiovascular aumenta. A resistência à ação da insulina, que gera uma série de problemas metabólicos no organismo. A trombogênese alterada, a neuropatia, a microalbuminúria, que é a perda de quantidades pequenas inicialmente de proteína na urina, que vai aumentando muitas vezes ao longo do tempo. A redução do ritmo de filtração glomerular, quer dizer, a diminuição da capacidade de filtração dos rins, a presença de retinopatia, a hipoglicemia durante o tratamento, que às vezes o tratamento é muito rígido e em alguns grupos especialmente ter muita hipoglicemia aumenta o risco cardiovascular. E o índice tornozelo braquial menor do que 90, que é uma avaliação que a gente faz muitas vezes durante o exame clínico. Então, é muito importante a gente tentar calcular o risco cardiovascular das pessoas que têm diabetes. Será que todo mundo é igual? O que eu posso usar para calcular isso? Que ferramentas eu posso usar? Então, existem inúmeras ferramentas disponíveis. Isso aqui é só uma amostra delas. Tem uma que eu gosto muito, que é da Grã-Bretanha, é o K-RISK, que eu não sei se é assim que fala. Tem o score de risco de Framingham, que é bem conhecido no mundo todo já há muitos anos. A calculadora de risco proposta pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, outra calculadora da Organização Pan-Americana da Saúde. A Associação Americana de Diabetes propõe uma estimativa de risco da American Heart Association, mas essas calculadoras muitas vezes não consideram o tempo de diabetes e nem as complicações de diabetes. Então nada é perfeito, mas é importante que a gente se acostume com alguma dessas ferramentas para tentar estimar melhor o risco de doença cardiovascular dos nossos pacientes. Recentemente foi publicada a diretriz luso-brasileira para o tratamento da hiperglicemia no diabetes tipo 2, e essa estimativa de risco cardiovascular, então, coloca o risco baixo ou intermediário para as pessoas com diabetes com idade menor, que não tenha fator de risco, que não tenha aterosclerose subclínica e nem tenham eventos cardiovasculares. E a partir disso, a partir do aumento da idade, do número de fatores de risco, da presença de alterações clínicas ateroscleróticas ou de lesão de órgão-alvo, por exemplo, já tem uma nefropatia, já tem uma retinopatia e de já ter tido problemas cardiovasculares, nós vamos classificar as pessoas como alto ou risco muito alto. Por que isso é importante? Porque a gente hoje tem que tentar fazer uma abordagem global, multidisciplinar e centrada na pessoa que tem diabetes. A gente partiu de um ponto de vista que era muito assim, só o controle glicêmico, e hoje leva em conta a necessidade de educar essas pessoas com diabetes para o autocuidado, trabalhar a questão de alimentação, combate ao sedentarismo, suporte psicossocial, porque o impacto de ter diabetes é pesado e muitas vezes as pessoas comparam a ter um câncer, é complicado isso. Uma coisa que tem sido cada vez mais valorizada pelas diretrizes, trabalhar o resgate de um peso saudável, porque o mundo tem ganhado peso, o ganho de peso e obesidade está diretamente ligado ao risco cardiovascular, o controle da pressão, o controle dos lípides, parar de fumar. Então isso deve envolver, assim, uma equipe, porque a gente não consegue sozinho. Então eu preciso do pessoal da enfermagem, da fisioterapia, da educação física, da medicina, da nutrição, psicologia, serviço social, e a gente vai agregando pessoas que podem ajudar no cuidado dessa pessoa com diabetes para diminuir risco. Então é importante, em primeiro lugar, isso é fundamental, abordagem do estilo de vida, a dieta saudável, não vou entrar em detalhes sobre isso, combater o sedentarismo, que seria
tentar exercício de moderada intensidade por no mínimo 150 minutos por semana, com algum exercício de resistência e diminuir o tempo sentado. Nós estamos cada vez ficando mais tempo sentado, né, para trabalhar. Cessar tabagismo, diminuir a ingestão de bebida alcoólica. Em relação ao controle da pressão arterial, que é um objetivo muito importante no diabetes, as pessoas com diabetes que não têm doença arterial coronariana, o objetivo é que a pressão fique em torno de 130/80, menor do que isso. E aí a gente inicia com medicação quando a pressão está acima disso, e pode ser qualquer medicação em princípio. Quando já tem doença arterial coronariana, o objetivo é deixar a pressão em torno de 120/70, então a pressão arterial bem normal. E aí, se a pessoa já tem perda urinária de albumina, microalbuminúria ou albuminúria maior, é indicado que esse controle da pressão envolva o uso de inibidor de enzima conversora da angiotensina ou bloqueador de receptor da angiotensina 2, porque o efeito protetor é maior. Hipertensão mais grave, normalmente a gente já começa com terapia dupla, e a hipertensão no paciente com diabetes mais idoso, também eu vou ter uma tolerância maior em relação aos níveis da pressão arterial, como está aqui. A pessoa saudável, em torno de 130 até 139 pressão sistólica está bom, que é um pouquinho maior do que na pessoa mais jovem, e até 70, 79 está ok. Mas um idoso mais frágil, a gente é um pouquinho mais liberal. Abordagem da dislipidemia. Esse é um ponto muito importante que eu já me referi na necessidade de categorizar o risco das pessoas para avaliar o uso ou não de estatina e o tipo de estatina. Qualquer estatina, uma estatina de potência maior, qual a meta do colesterol HDL e do colesterol LDL, principalmente, que é o nosso foco. O colesterol LDL menor do que 100, em geral, é recomendado para todos os pacientes com diabetes, mas eu vou ficando com metas mais estritas à medida que a pessoa tem um risco maior. E tem sido levado muito em consideração hoje o colesterol não HDL. E aí a escolha das estatinas vai depender dessa estratificação de risco, e a gente tem no Sistema Único de Saúde tanto a estatina de média potência quanto estatina de alta potência disponível. Em relação aos triglicérides, quando eu tenho uma elevação moderada de triglicéridos, significando menor do que 500, normalmente a intervenção no estilo de vida e o uso de estatina de alta intensidade é suficiente, porque elas também baixam triglicéridos. Quando eu já tenho uma hipertrigliceridemia acentuada, maior do que 500 ou 800, de acordo com alguns autores, aí além da medicação específica, que seria o uso de fibratos ou ômega 3 em alta dose, a questão do estilo de vida é muito importante, até para prevenir pancreatite também. E o ácido acetil salicílico, isso foi uma coisa que mudou nos últimos tempos. Se é para prevenção secundária, quer dizer, a pessoa já teve um evento cardiovascular, é indicado, a não ser em casos especiais. Se é para prevenção primária, eu tenho que individualizar. Eu tenho que individualizar por quê? Porque um alto risco cardiovascular indica o uso de ácido acetil salicílico, mas um alto risco de sangramento vai fazer com que essa escolha seja muito difícil. Então eu tenho que colocar na balança mesmo para quem que eu vou usar ácido acetil salicílico em dose baixa. E as metas do controle glicêmico? As metas do controle glicêmico têm que ser muito individualizadas na dependência de várias coisas. Por exemplo, a atitude, a expectativa do paciente. Um paciente mais motivado, ele vai aderir a metas mais rígidas, o que a gente chama de controle estrito, que seria uma hemoglobina glicada abaixo de 7%. Uma pessoa que tem um risco de hipoglicemia muito grande, um risco de evento colateral, o controle vai ser menos estrito. Uma pessoa que tem uma duração do diabetes maior, especialmente depois de 10 anos, às vezes eu fico com um controle menos estrito. A expectativa de vida maior, eu quero um controle mais estrito, porque essa pessoa vai viver muito, eu tenho que prevenir complicação. Se eu tenho comorbidade importante, por exemplo, já infartou, tem doença renal dialítica,
o controle fica menos estrito, porque as complicações são maiores. A mesma coisa se já tem complicações vasculares estabelecidas. E sempre lembrando que eu dependo dos recursos e da rede de apoio para implementar essas metas. Então, de uma forma simplificada, o que é recomendado é que, tanto em pacientes com diabetes tipo 1 quanto tipo 2, hemoglobina glicada fique menor do que 7%. Mas eu vou individualizar, por exemplo, nos idosos, o idoso saudável, 7,5 muitas vezes é um bom controle, mas se é um idoso mais comprometido, menor que 8,5%, que 8% da hemoglobina glicada. E uma pessoa idosa com muitos problemas, muito comprometida, muitas vezes o que a gente consegue evitar sintoma, evitar internação por hiper ou hipoglicemia. Então sempre de novo aquela ideia de centrar no paciente em relação à meta de controle glicêmico. Isso aqui é uma avaliação do estudo ELSA Brasil sobre o percentual de pessoas com diabetes que conseguiam preencher o critério de hemoglobina glicada menor do que 7, pressão arterial adequada e colesterol LDL adequado. Então, em 2.000 participantes com diabetes na linha de base, o alvo combinado foi aqui, ó, 28,6%. E quando a gente inclui não fumar, foi menos ainda, ó, 26,9%. A proporção maior de pessoas que conseguiram esses 3 alvos terapêuticos foram mulheres de maior renda e maior idade. E o desempenho pior foi entre pessoas com cor da pele autorreferida como negra, maior duração da doença, maior que 10 anos e sem plano de saúde. Bom, em relação aos medicamentos para o controle do diabetes, a medicação ela vai ser escolhida de acordo, de novo, com a idade, a intensidade da hiperglicemia naquele momento, se já tem comorbidade, complicação e a disponibilidade. E os objetivos, novamente, vão passar pelas características do paciente e a expectativa de vida. Mas uma pergunta que tem sido feita com frequência, assim, quais os melhores medicamentos? Então, isso aqui vem da diretriz do Ministério da Saúde, PCDT do Ministério da Saúde, que coloca, junto com mudanças de hábito de vida, metformina como primeira escolha para a maioria, depois as sulfonilureias e pessoas que tenham doença cardiovascular estabelecida e maiores ou igual a 65 anos de idade, a gente tem hoje a possibilidade de incluir os inibidores de SGLT2. Mas a insulina, aqui falando em diabetes do tipo 2, e a insulina num segundo momento. Mas um novo posicionamento do Conitec já tem colocado que a dapaglifosina, que é o inibidor de SGLT2 disponível pelo SUS, ele possa ser disponibilizado para pacientes com diabetes do tipo 2, quando preciso de uma segunda intensificação de tratamento e que tem um alto risco de doença cardiovascular ou com doença cardiovascular estabelecida, mas já a partir de 40 a 64 anos, então já diminuindo. E talvez isso aqui ainda mude pela questão da doença renal, que provavelmente daqui a um tempo vai entrar também. A diretriz luso-brasileira para o tratamento da hiperglicemia no diabetes tipo 2, coloca o início com metformina, pensar em terapia dupla precocemente, quando a hemoglobina glicada está em torno de 7,5% ou mais, aí o que for disponível de medicamento, tentar o melhor controle possível, priorizar inibidor de SGLT2 ou agonista de GLP-1, que são os agonistas do glucagon-like peptide, se há um alto risco cardiovascular ou doença aterosclerótica, e se houver doença renal crônica com ritmo de filtração glomerular menor que 60 ou insuficiência cardíaca já estabelecida, usar os inibidores de SGLT2. Priorizando sempre o tratamento da obesidade e do sobrepeso. Isso também entra esse ano na diretriz da American Diabetes Association. Por que isso? Porque essas novas drogas, elas têm sido muito valorizadas porque há vários estudos, aqui eu só marquei a dapaglifosina porque é o que tem disponível no SUS, e esses estudos mostram benefícios cardiovasculares e renais, com redução de internação por insuficiência cardíaca, morte e a questão da nefropatia também. Então, são novos medicamentos que têm aberto um potencial de prevenção
de problema sério para as pessoas com diabetes tipo 2. E a insulina para o diabetes, né? A insulina entra sempre, é o tratamento do diabetes do tipo 1, as gestantes sem controle adequado com dieta. No diabetes do tipo 2, usar insulina não é castigo, pode ser uma necessidade em diversas situações. Por exemplo, em hiperglicemia grave, mesmo que seja temporário, quando eu não tenho um controle adequado com as outras medicações orais, quando eu estou num estado catabólico muito grande, o paciente com diabetes que está com hiperglicemia acentuada e perdendo peso muito grande, nas complicações agudas durante a internação e, eventualmente, acontece de ter uma pessoa que tem contraindicação ou tem efeito colateral grave com as medicações orais todas disponíveis ou as injetáveis. E novidades. Tem alguma novidade em termos de tratamento? Já foi aprovado pela Anvisa e já é aprovado pelo FDA e pela Agência Europeia de Medicamentos um agonista duplo do peptídeo GIP e do GLP-1, que é o tirzepatide. É um medicamento injetável, então agonista duplo, e que tem mostrado, principalmente com doses maiores, um efeito muito grande no controle do diabetes e também da perda de peso. Mas isso para nós ainda é uma realidade mais distante, até porque quando realmente estiver disponível ele vai ser muito caro. E uma coisa nova, depois de 100 anos, esse ano nós estamos comemorando 100 anos do uso da insulina para o tratamento de diabetes, em estudo os análogos de insulina Icodec e FC, que são de uso semanal. Então, o que significa isso? Assim, uma vez por semana você aplica uma insulina que tem uma meia-vida longa, isso significa menos picadas, que não tem pico de ação, então atua como insulina basal, e que tem um risco de hipoglicemia teoricamente mais baixo. Então isso significa segurança, né? Então será que isso vai melhorar a adesão dos pacientes? Isso aí nós vamos ver com o tempo. Então, para concluir, o diabetes mellitus é um problema de saúde pública grave no mundo inteiro e aumentando, muito ligado ao estilo de vida moderno e ao ganho de peso, né, da sociedade moderna e ao sedentarismo. A abordagem global da pessoa com diabetes, quer dizer, trabalhar por um estilo de vida saudável, por um bom controle glicêmico, um bom controle da pressão arterial, dos lípides, trabalhar com proteção renal, especificamente, né, alguns tipos de medicamento fazem isso, e rastrear a pessoa em risco, fazer diagnóstico precoce e tentar tratá-las adequadamente, isso vai implicar em prevenir morbimortalidade, principalmente prevenir doença cardiovascular, que é o que nos preocupa particularmente, mas também preservar a qualidade de vida. E, na verdade, isso tudo vai implicar em redução de custos, né, para a saúde. Obrigada. Obrigada, doutora Maria de Fátima, pela fala enriquecedora. Agora nós vamos responder algumas perguntas que nos foram enviadas sobre o tema. A primeira pergunta é a seguinte: sou diabético. Quais são os cuidados que eu devo ter ao realizar exercício físico? Bom, para fazer exercício físico é muito importante que tenha primeiro, especialmente as pessoas acima de 40 anos, uma avaliação clínica ou com um cardiologista, para ver se está tudo bem e ver que tipo de atividade que pode fazer. É importante se preocupar em usar roupas frescas, fazer em horário do dia bem fresco também, hidratar bem antes e depois do exercício e a alimentação antes e após o exercício, especialmente se a pessoa usa insulina ou algum medicamento que possa baixar a glicose, como as sulfonilureias, por exemplo. O exercício ele melhora muito o controle do diabetes, melhora não só o controle da glicose, mas também do colesterol, da pressão arterial, causa bem-estar, então é sempre muito bem-vindo. É importante, se você está pretendendo começar com o exercício, conversar com o seu médico para que ele possa te orientar em relação a isso. Mais uma pergunta: quantas vezes ao ano devo procurar atendimento médico para controle do meu diabetes? Aí vai depender, primeiro, do tipo de diabetes. O diabetes do tipo 1, ele precisa ir mais vezes ao ano para o atendimento, normalmente 3 a 4 vezes ao ano, quando está tudo sob controle, né? No diabetes tipo 2,
especialmente a pessoa mais idosa, com mais morbidades, pelo menos 2 vezes por ano, se está controlado. E nos demais, em torno de 3 vezes ao ano, para fazer avaliação clínica, medir pressão arterial, fazer o exame dos pés e os exames que são necessários a cada controle. A última pergunta: tenho diabetes tipo 2. No futuro, terei que usar insulina? Não necessariamente. O diabetes do tipo 2 é assim, é uma mistura de resistência ao trabalho da insulina, a gente chama de resistência à insulina, com diminuição da capacidade do pâncreas de fabricar a insulina. Então, quando tem esses 2 problemas, com o tempo a glicose começa a subir. Na imensa maioria das vezes a gente consegue controlar com medicação oral, mas à medida que o tempo passa, com mais tempo de doença, muitas vezes a capacidade da gente fabricar a insulina diminui. Então, nesse momento, pode ser necessário usar a insulina, sim. E naquelas situações que eu já me referi, né? As situações mais agudas, quando a glicose sobe muito, tem infecção, internação. Então, a insulina, eu vou voltar a repetir, não é um castigo, é um tratamento muito bom em situações específicas. E o médico que o acompanha vai poder analisar caso a caso, né? Se há necessidade ou não ao longo do tempo. Chegamos então ao final da nossa live. Convido vocês a seguirem nossas redes sociais e a se inscreverem no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!